Meus irmãos, nós vamos precisar ser ágeis, tá bom? Nós vamos ter 30 minutos para bater esse papo, para conversarmos, responder algumas questões. E aí, queria que vocês pudessem dividir bem o tempo. A pergunta é um pouquinho grande, mas se a gente conseguir fazer uma síntese legal nas respostas, eu acho que ajuda nessa questão do nosso tempo, tá bom? Então, nós temos aqui o Paulo Hitzel, que vocês acabaram de conhecer. O Paulo, ele é pastor responsável pelo Ministério de Artes da Igreja Cristã Eterna Aliança, é fundador da Labrarte, como ele acabou de apresentar aqui, e também maestro e diretor musical do Canto Paramirins, né? Então, por sinal, deixou todos nós aqui, né, assim parados, extasiados. Eu tenho também aqui o meu parceiro, José Marcelo, é pastor e vice-presidente da Igreja Batista Cidade Viva, pastor da Igreja Cidade Viva Altiplano, não é isso? Na cidade de João Pessoa, diretor executivo da Fundação Cidade Viva e professor da Faculdade Internacional Cidade Viva. E o nosso querido também, pastor Paulo Oliveira, é pastor da Igreja Cristã da Família, Butantã, na cidade de São Paulo, empreendedor, presidente do Instituto Renovo, Instituto Tela, Negócios e Missões. Bom tê-los aqui, um prazer poder bater esse papo com vocês. Então, eu gostaria de iniciar esse tempo, e aí contigo, Paulo, né, Hitzel, temos dois Paulos aqui. Vejam só, a arte é alvo de preconceito e rejeição em algumas comunidades de fé, né? Eu acho que você, inclusive, faz uma alusão a esse problema todo a falta de uma identidade mais consistente, né, naquilo que nós pensamos sobre cultura, sobre música, essa indústria toda, incluindo alguns ritmos musicais, né, mesmo comprovadamente sendo um valioso elemento de propagação da mensagem do Evangelho. Então, diante dessa realidade, vem a pergunta: como fica a situação de artistas cristãos em sua subsistência e no seu estabelecimento de uma relação saudável da igreja com a cultura, né? Diante de todo esse quadro de dificuldades, como é que fica no teu modo de entender? Esse tema é tão abrangente que poderíamos passar a semana toda falando a respeito, né? É algo que eu tenho acompanhado de perto, esses conflitos, nessa trajetória, trabalhando com irmãos, né, adolescentes, jovens, no nosso projeto. Que a gente começou em 98, e um projeto vinculado à prefeitura, e Parnamirim é uma cidade muito evangélica, então tem muito evangélico. Toda a rua tem sei quantas igrejas, né? E quando a gente abre uma edição pública, 80% das pessoas que procuram são cristãs evangélicas. Porque a igreja, ela presta um serviço muito grande à sociedade. A igreja é um celeiro de artistas. O problema é que nós não sabemos lidar com os artistas. E por isso que eu vejo a relevância do trabalho que nós fazemos. Pela graça e misericórdia do Senhor. Tudo que eu não queria fazer, o Senhor falou, vai você e vai, né? Mas é um trabalho difícil, porque passa pelo trabalho com os pastores. E o que é que aconteceu lá atrás? A gente sempre ensinou dentro de uma perspectiva bíblica, cosmovisão bíblica, filosofia, trabalhando pensamento crítico. E na medida que a gente ia apresentando esses textos bíblicos e aprofundando, isso estava gerando problemas nas igrejas locais. Então, é um paradoxo. A gente vai ensinar a Bíblia para gerar problema na igreja. É muito louco isso, né? E isso me angustiou muito, porque a gente não quer dividir. E muitas vezes, quando nós chamávamos os pastores para estarem participando, muitos falavam, mas só do ministério da minha igreja tem 10 participando aí.
E a gente sabe, né, em primeiro lugar é o reino de Deus. Aí, né, já fica difícil estabelecer um diálogo com esse pensamento, né, que é uma coisa muito lá embaixo. Como é que o reino de Deus se resume à igreja local? O reino de Deus, ele é bem mais abrangente. A igreja local, ela tem o seu papel fundamental de equipar, de cuidar, mas como foi bem falado aqui na abertura, a igreja precisa expulsar as pessoas para cumprirem o seu chamado. É muito bom ser crente numa cadeirinha sentado, com ar-condicionado, é muito bom, mas nós perdemos o que hoje chamamos de uma guerra cultural. Perdemos, mas é possível, pelo poder de Deus, retomar muitas coisas. Porque o povo brasileiro, ele foi negligente na perspectiva de assumir o seu papel dentro da cultura. E a partir de alguns dilemas, alguns paradoxos, algumas dificuldades, o cristão correu para onde? Para onde ele se escondeu? Me ajudem. Para dentro da igreja, irmãos. E esse tema aqui é muito peculiar. Além dos muros, nós precisamos sair. Só que muitas vezes nós saímos sem a formação adequada. E nós somos esmagados. Os artistas, eles não têm uma formação adequada. E aí muitas vezes tem um secularismo que engole vários problemas. Mas eu comecei a ter esses problemas com os pastores em relação à cultura. Algumas igrejas, algumas escolas, pasmem os irmãos, escolas cristãs, diziam, né, tem estilo musical de Deus, tem estilo musical que é do diabo. Tem instrumento de Deus, instrumento do diabo. Tem cores que representam Deus e cores que são do mal. E aí, imagine, o que é que nós vamos fazer diante desse quadro? É uma coisa muito primária, irmãos, muito primário. A gente tem que encontrar espaços para debater, espaços para conversar, espaço com liderança. Isso aqui é algo fantástico, porque tem tanto a conversar, nós temos tanto a conversar com a Bíblia aberta, que, 5 minutos aqui não dá, né? Mas é um problema de visão. Mas esse problema, né, e é algo que não está sendo ensinado por muitas igrejas, esse problema foi estabelecido lá atrás, quando os primeiros evangélicos vieram para o Brasil. Porque na época, os negros e a sua cultura, né, depois veio a questão do sincretismo, eles começaram a levar a sua cultura para as ruas, para os becos. E nós ficamos trabalhando uma cultura, sim, uma cultura europeia, depois a americana, sim. Mas até isso hoje é problema. Por quê? Porque nós temos esse problema de herdar uma cultura complicada, uma cultura separatista, onde, às vezes, alguns estatutos, algumas confissões de igreja têm lá, nós somos separatistas, nós não nos envolvemos com cultura. E aí nós não aproveitamos a grande oportunidade de podermos contribuir para que tivéssemos uma cultura brasileira com traços do cristianismo, com traços do caráter de Deus, com significado, com símbolos da fé, uma fé viva. E aí o que é que isso gerou? Hoje tem um movimento que é um movimento de abraçar a cultura popular. Nós temos que ter a cultura popular. É a cultura popular. E isso começa a gerar um problema também, porque gera um separatismo entre os próprios cristãos. Porque, se você não produz uma arte nesses moldes, você não entra no movimento. E aí eu também não vejo isso como um respaldo bíblico, porque a Bíblia fala da diversidade, a unidade na diversidade. Aqui temos vários pensamentos, várias ideias, vários contextos. Nós estamos dialogando. Mas o movimento cultural, eu digo, isso é uma idolatria. Acaba virando uma idolatria. Alguns instrumentos, né, são supervalorizados. E às vezes são os instrumentos que estão lá no candomblé, em outros ritos. Não tem nada contra isso.
Tenho contra se ele tiver uma associação negativa, como Asaf Borba. Um momento ele falou que o percussionista dele não tocava alguns instrumentos. Mas por quê? Porque ele veio lá da Umbanda. Ele era dentro desse movimento. E quando ele tocava isso, ele ficava triste, abatido. E a gente tem que respeitar, né? É o ensinamento paulino, né? A gente ter a consciência, a estrutura de cada um, e você não querer impor, né, algo que você não tem problema a outro que tem uma história totalmente diferente. Então, hoje, o problema é você separar. Então, é o culturalismo. É um culto a determinados estilos musicais, é um culto a determinados instrumentos musicais, que a gente tem que ter cuidado. Nós temos que produzir a nossa cultura, sim, mas, por exemplo, eu vou dizer o meu caso. Eu tenho uma formação de rock and roll. Quando eu fui um dos pioneiros do movimento heavy metal daqui, né, do nosso estado. E quando Jesus me resgatou, eu comecei a evangelizar. Deus colocou um amor muito grande por essas pessoas. E eu comecei a ir para bares, virar a noite evangelizando pessoas. Mas em nenhum momento eu cheguei para a minha igreja e falei, vocês têm que fazer isso. Não, porque eles têm uma história diferente. E a gente tem que respeitar. E aquilo pode ser uma porta complicada para tantos problemas, inclusive problemas com bebida, problemas com drogas e tantas coisas. Então, é importante olhar esse todo, né? Porque a minha história com rock and roll, depois a gente começou a ser pioneiro no movimento cristão também na década de 90, e aí imagina na década de 90 quantas pedradas a gente levou, né? Mas aí Deus trabalhou muito no meu coração. Essa guitarra aqui que vocês estão vendo, que é rabo de peixe, né, a Flying V, eu sempre toquei rock e sempre tive preconceito com forró, o pessoal do rock, né? E teve um dia que eu, novo convertido, falhou lá a escala. E agora quem vai tocar? Aí eu tinha a minha guitarra guardadinha lá, eu falei, vou tocar. Peguei minha guitarra Flying V, rabo de peixe, e fui tocar forró. E assim, com certeza não saiu nada bom, né? Porque minha mão dura. Mas foi algo muito impactante, porque a gente tem que colocar toda a nossa história, né, a serviço de Deus, porque hoje eu componho ópera rock, o erudito, né, o clássico lírico, os cantores líricos, né, instrumentos, orquestra completa, a gente está trabalhando esse arranjo. E então é algo que enche os olhos, é algo, né, uma textura maravilhosa. Eu vou rejeitar essa minha história com o erudito da minha formação acadêmica, né? Eu vou rejeitar a minha história com rock, porque agora eu vou abandonar tudo e vou tocar maracatu. E se eu não fizer o maracatu, eu sou menos crente. Ou, não vai entrar não, porque está traindo o movimento. É a mentalidade que eu tinha quando eu era do mundão, com o forró. E a gente tem que estar aberto. O amor, ele vai muito acima, vai cobrir tudo isso, né? E a vontade e a disposição de se colocar à disposição do Senhor, né? Independentemente de estilo, de instrumento, isso é o que vale mais, a gente abençoar. E a música é um veículo poderoso para isso. É interessante, né? A Bíblia fala lá em Gênesis 4, no treinamento, falou, né, o pastor, acho que Carlos Lira, né, o pastor Sérgio Lira, fantástico, assim, eu ficaria o dia todo ouvindo, né, o pastor. Maravilhoso o ensinamento dele. E aí falando ali da primeira cidade, de Caim, né, depois veio toda aquela geração perversa ali, que é a geração também depois de Caim, que aí a gente vem Jubal, Jabal. Jubal foi o primeiro luthier, o primeiro a confeccionar instrumentos musicais, instrumentos de corda, instrumentos de sopro. Ele vivia numa geração perversa. O pai era muito violento. O pai se orgulhava, fazia poemas de violência, né? O pai foi o primeiro que foi bígamo. Primeira bigamia da Bíblia, Zilá e Ada, foi com Lameque. Então, que situação, né? A gente vê os instrumentos musicais, eles não são santos, ou, né? Não é isso. A gente
imagine quanto Davi usou os instrumentos musicais. Mas quando o povo pecou, Deus falou: pendura a sua harpa no salgueiro. Porque Deus, ele quer o coração do homem. É o coração, é a rendição. Então, tem tanto trabalho, irmãos, tanto trabalho, tantos desafios para engajar os pastores, os líderes. A agenda das igrejas impede a união. Porque eu quero montar um grande coro. A gente, próxima semana, vai ter o encontro, terceira semana da arte e conferência Labrarte. Eu não consigo montar um coro, sei lá, de 300 vozes. O máximo que eu consegui foi 100, com representantes de várias igrejas. Porque nesse período está todo mundo ensaiando para as cantatas de Natal. Aí os vereadores que são cristãos, você tem que pensar um projeto para a cidade. E você, eu vou fazer uma emenda para um evento aqui. Aí, Semana da Arte, na Semana da Reforma Protestante, 31 de outubro. Aí vem outro vereador cristão, não, vai ter o dia do Evangelho. Aí, no aniversário da igreja, no aniversário da cidade, vai ter um dia de evangélicos cantando. Aí depois, não, vou criar um festival. E fica dividindo, ninguém escuta ninguém. Né? E é com a mentalidade, às vezes a gente está governando com a mentalidade secular. E nós temos que ter aliança, pensar num plano amplo para a cidade. E uma agenda em comum para que o povo de Deus esteja junto, produzindo junto, sem descobrir os ministérios locais, que são tão importantes. Porque cada artista precisa ser cuidado, nutrido, equipado, para depois ser enviado. E esse é o papel da igreja. Quando o trabalho fica só na primeira instância, nós não salgamos, nós não iluminamos. Paulo. E nós temos muito trabalho. Maravilha. Eu acho que é isso. Tem muita coisa para tratar, falar desse assunto. Você vai falando e eu vou me lembrando um monte de coisa. Mas aí eu queria dar uma mudada agora e para uma outra temática, para um outro problema quando a gente trata desses assuntos, que é o seguinte, aí Zé Marcelo nos ajuda, que é o seguinte, olha, face à competitividade e das exigências contemporâneas do mercado, muitos líderes e executivos organizacionais, inclusive cristãos, eles passam a ter uma conduta divergente dos princípios e valores que estão presentes na palavra de Deus. Olhando o cenário, competitividade, cristão envolvido nesse meio, eles começam a pensar nisso. Então a pergunta é o seguinte: como a igreja pode adentrar os redutos empresariais e, através do evangelho, promover transformação, produzindo ambientes saudáveis em que haja manifestação de justiça, paz e equilíbrio? Aí, meu velho, é contigo. A igreja está no mercado, né? A igreja está forma profissionais. Tem os profissionais aqui, tem vários profissionais de várias áreas, além de pastores de tempo integral, outros bivocacionados. A gente está no mercado e a gente está levando esse evangelho. Nós temos nas nossas igrejas os ministérios ali, aquele portfólio de ministério, algumas com poucos, outras com muitos. Às vezes a gente se limita aos ministérios e esquece que o ministério é onde a gente estiver colocando a nossa mão, né? Dentro da nossa casa, na vizinhança e no trabalho, nas relações de negócio. E eu vejo que a gente foi bagunçado desde o pensamento filosófico de René Descartes, com a separação daquilo que é mente, daquilo que é corpo, e a gente trouxe isso para o cristianismo, né? A história de alma. Então a gente bota o que é secular, pega essa palavra e usa muito para justificar. Não, isso é secular, o instrumento que é secular, a música que é secular, o trabalho que é secular. Tudo fica muito separado, aí eu divido os 7 dias da semana botando cada coisa na sua caixinha. Isso bagunçou a gente, quando o Evangelho nos ensinou sempre que nós somos inteiros do Senhor, que o resgate foi absoluto das nossas vidas. Quando o Senhor nos alcançou, Ele salvou, Ele escolheu fazer isso antes do mundo existir, e quando fez, naquele tempo da história de cada um de nós, Ele fez inteiramente com tudo que somos e temos, e no desenvolvimento de lá para cá, o nosso pensamento, as nossas competências e tudo que a gente faz foi redimido. E aí é o seguinte, a gente sabe disso conceitualmente, mas a gente ficou prejudicado pela maneira do nosso pensamento e botar tudo nas caixinhas.
e no lugar tal. Aí você ouve coisas do cara tá lá 30, 20 anos numa empresa e diz que agora cumpriu o seu tempo lá, vai parar, agora vai estudar teologia e vai inclusive servir mais ao Senhor. Eu vi o Paulo Maitá falando isso agora recentemente no programa de Scholars do Movement, no começo da semana aqui. E é o fato, muitos de nós já sabem, já tá cansado de saber, outros estão se assustando com isso, outros achando lindo, agora meu irmão vai servir mais ao ministério. Bom, o ministério é tudo, todo o tempo, a partir da tua salvação, da minha salvação. Então, o que é que falta primeiro? Temor. Temor para entender que o Senhor nos redimiu por inteiro, para viver inteiramente para Ele. Aí tem as bandeiras aí das abordagens, né? A missão integral, por um tempo aqui no Brasil, falando muito disso, você tem que ser um homem inteiro, né? O evangelho é inteiro para um homem inteiro, para a cidade inteira, tudo é inteiro, de fato. Aí vem depois, algumas coisas como nós mesmos da Cidade Viva, mergulhamos no neocalvinismo holandês e fomos ali resgatar o pensamento de caras que estavam pensando a partir de Kuyper, Doiver, de outros ali estudiosos, vendo que o Senhor redimiu tudo, a criação inteira está sendo restaurada, não só as nossas almas, não só a salvação de um povo gigantesco que vai estar no grande dia do Senhor, né, naquele tribunal de Cristo, ou seja, antes que seja lá no dia do Cordeiro, nas bodas, nós vamos estar lá, nós vamos ser glorificados com o nosso Deus, mas tem uma história para viver agora, onde essa redenção precisa ser manifestada, e aí esses caras acertaram, eles olharam e viram que tem o quê? Tem esferas de soberania, o Senhor é soberano sobre todas elas, mas delegou ao homem, isso ficou claro desde Gênesis, a criação, a relação do marido e mulher ali, depois o cuidado do jardim do Éden, enfim, tudo que sabemos já, e aí do jardim para a cidade, para a periferia, para todo canto, nós estamos como povo levantado por Deus, para viver sim um evangelho inteiro, obviamente, agora, indo para todos os lugares, manifestando essa santificação, essa expressão. Então, nos falta muito do temor ainda. Diz assim, meu amigo, eu sou inteiro de Cristo. Então, se eu for estudar teologia, se eu for estudar biomedicina, se eu for estudar inteligência artificial, eu estou estudando para aprender, para aplicar para a vida. O estudo e a aplicação, os frutos disso, o aprendizado e a realização, precisa glorificar o Senhor. Então, o problema que você pergunta aqui, né, como essa igreja, a nossa igreja, a igreja de Jesus, adentra nos redutos empresariais, é do mesmo jeito que ela adentra em todo canto, como na arte, na cultura. Nós precisamos expressar a soberania de Jesus, na confiança que Ele nos deu como cooperadores do reino. Então, o que me falta é isso. Eu tenho uma igreja, a Cidade Viva, eu posso pegar o meu recorte, posso pegar, por exemplo, a Aleph como parceiro, tantas centenas de igrejas só aqui em Natal, fora Nordeste, Brasil, e a nossa realidade lá são 150 igrejas, 25 denominações diferentes, 24 cidades, onde a gente tem servido em parceria com Convergência Missionária, em todas essas esferas que a gente entende que é responsabilidade nossa, não da Cidade Viva como igreja local, da Igreja de Jesus, com todas as expressões que ela tem. Então, esse é um esforço nesses 20 anos, encontrando esses redutos, dizendo, ei, Jesus continua dizendo como Kuyper disse, não há, nenhum centímetro quadrado de toda a existência, eu vou aqui apropriar a minha própria tradução, em que Jesus Cristo, que é Senhor, soberano sobre tudo, coloque a sua mão e diga, é meu. Não há nenhum centímetro do cosmos, do universo inteiro, em que Ele não coloque a mão. Então, Ele faz isso antes de vir ao mundo, Ele faz isso vindo ao mundo, Ele faz isso delegando a nós a missão. Então, eu preciso ir para o mercado, por exemplo, eu preciso entrar nesses redutos empresariais, empreender, e eu posso empreender na arte, pegando o exemplo aqui do Paulo. Eu posso empreender como o outro Paulo aqui do meu lado, um empreendedor também, empreendendo com negócios, com gente que está pensando no negócio, está fazendo negócio em todas as esferas de negócio. Então eu posso estar envolvido em tudo de acordo com esse conjunto de dons e talentos que o Senhor tem dado a cada um de nós. E aí, vem Senhor, derrama, Tu já sabes os dons, aí vocês estão aqui conosco, você já sabe dons que Deus tem te dado. Você sabe, eu trabalho com crianças, eu trabalho com educação, eu trabalho com negócio, eu trabalho com tantas coisas. Talvez a mesma pessoa trabalhe com muitas frentes, são vários dons, a questão é a tua agenda, é o Senhor, mas que seja tudo por inteiro. Então, eu preciso ter essa atitude de que eu sou dele, ele me fez seu,
para um todo, para a vida, e eu preciso manifestar a glória dele em tudo e não só nas caixinhas que eu escolhi. Tá? Principalmente eu preciso render essas caixinhas. E por fim, eu preciso tornar esses ambientes... O final da pergunta está muito bom também, cara. Deixa eu ler aqui, porque... Corre. O final aqui, para eu fechar logo, como é que a gente faz para promover, então, uma igreja que se vê na condição de igreja, promover transformação produzindo ambientes saudáveis em que haja manifestação de justiça, paz e equilíbrio. Justiça nesse sentido de dar ao outro o que lhe é devido, o que lhe é de direito, o que cabe a partir da ótica de Cristo, da cosmovisão bíblica. Então, cara, eu preciso fazer isso com tudo que Deus me fez, com essa pessoa que eu sou, que você é hoje. Eu preciso ir inteiro. Então você vai realizar, eu vou realizar coisas cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito nos foi dado, o poder dele nos foi dado com esses dons, habilidades para nós realizarmos. Então nós podemos entrar e transformar. Agora, por fim, o que me entristece, porque tem um lado de dor que eu preciso dizer, é que na minha igreja, por exemplo, eu não vou falar da de vocês, mas da minha, né? Nós somos 13 igrejas, a que eu estou pastoreando lá, junto com nossos irmãos, tem 1000 pessoas. Eu tenho na mesma igreja alguém que está pilhado lá, está envolvido na associação de empreendedores, está desenvolvendo novos negócios, trabalha com tecnologia, evangeliza através da tecnologia, fantástico. Trata com justiça seus colaboradores, seus clientes, top. Mas eu tenho meu irmão na mesma igreja, que está há 10 anos conosco, e ele vai e chega, pastor, olha, eu não estou muito envolvido no ministério, porque eu estou sonegando imposto, entende? Ele já conversou comigo sobre isso, conosco, lá em 2017, irmãos. E a gente disse, irmão, ou tu vai e paga imposto, porque tu tem que pagar, porque é justiça de Deus, ou tu pega e fecha o negócio, passa para alguém, tu não pode continuar roubando o governo. E estamos lá na mesma igreja com pessoas que estão lutando para o pastor dizer algum caminho, algum jeitinho brasileiro dele driblar a ética de Cristo. Não tem drible. Se posicione eticamente, nos posicionemos com temor, tremor diante do Senhor, confiando no poder do Espírito Santo, que nossas competências, ainda que não sejam suficientes, Ele usará para transformar realidades. E, meus irmãos, eu creio, se eu puder contribuir com os irmãos aqui, que nós podemos revolucionar esta geração ainda, santificando os lugares, entrando para transformar, fazer mudanças de realidade, sim, porque Ele nos capacita para isso, Ele nos dá poder e nos deu autoridade para fazer. Amém. Que Jesus nos ajude. Amém. Muito bem, isso aí, meu amigo. Paulo, vamos lá, 5 minutos, velho. Tem mal o que fazer. Vamos bem. A gente sabe que o Brasil, ele é considerado um dos países que tem uma das maiores dificuldades na questão de empreender. Não é isso? Tem alguns dados aqui, mas enfim, eu vou direto para a pergunta. Em que nível e de que formas a igreja, por sua capacidade geográfica e diversidade de talentos, pode contribuir para minimizar o problema do desemprego e fomentar o empreendedorismo, cooperando para a redução da pobreza? Obrigado pela oportunidade aqui. Eu vou gastar os meus 5 minutos. Então, eu preciso que você foque naquilo que eu vou falar, que é o principal daquilo que eu tenho a dizer. O tema dessa mensagem aqui, viu, mercado de trabalho, movimento do evangelho na cidade. Se tivesse tempo, tem 5 coisas para falar aqui. O que é mercado, o que é trabalho, o que é movimento, o que é evangelho e o que é cidade. A cidade é o mais fácil. Você não vive num país, você não vive num estado. São construções. Você vive numa cidade, que é a realidade onde você come, bebe e dorme. Teoria de Maslow fala que qualquer um de nós, primeiro precisa garantir a sobrevivência. Não vai ter arte, não vai ter cultura, não vai ter nenhum pensamento filosófico, se a sua preocupação é sobreviver. E se você precisa sobreviver, você vai mentir, você vai roubar, você vai pensar egoisticamente, porque você precisa sobreviver. É uma questão de dignidade. O segundo grau da pirâmide é segurança. Na hora que eu consigo sobreviver, conseguir um emprego, eu não vou arriscar perder aquele emprego. Eu não vou arriscar investir, criar um negócio, empreender, porque se eu errar, eu vou deixar de sobreviver.
Então, o medo da sobrevivência traz a segurança que o trabalhador tem em preferir ser um CLT, que tem a garantia de que ele vai receber no final do mês, do que ser um investidor que vai ter que ter a preocupação e a obrigação de pagar o CLT. Então, enquanto você, eu, o Brasil, não saímos do nível da sobrevivência e do nível da segurança, não existe empreendedorismo. Agora, o que é mercado? Mercado é a única forma efetiva de crescimento que a humanidade já experimentou. Não tem nada maior, melhor do que o mercado na história da humanidade. Então, eu não estou falando de capitalismo nem de comunismo. Estou falando de mercado, que é um ambiente onde as coisas acontecem. Quando você tem mais que sobrevivência, sobra, você vai vender o seu excedente para alguém que precisa. E esse alguém tem que ter capacidade de compra. Então, o dinheiro surge em função da existência do mercado, que é a moeda que transforma o escambo em negócio. Muito para falar aqui, eu vou pular, né? E o mercado, essa coisa que é meio demonizada por alguns, é absolutamente de Deus. Então, o mandato cultural, Gênesis 1:28, ele fala, é imperativo, são 5 verbos. Frutificai, multiplicai, enchei, sujeitai, dominai. Frutificai é um processo interno. Então, para frutificar, tem que ter a biologia lá. A semente que vira uma raiz, que vira um tronco, que vira galhos, que dá folhas, flores e frutos. O último processo é fruto. E a expectativa do agricultor é colher o fruto. E se você não tiver tudo aquilo que vem antes, e aqui tem um monte de coisa do crescimento, da produtividade, da doutrina, do relacionamento, da sustentabilidade, que estão na raiz, no caule, no tronco, nos galhos, nas folhas. Se você não produzir o fruto, que é o fim, não justifica todo o processo. Na hora que você frutificou, isso é um processo interno que a igreja tem que trabalhar para que cada um seja frutífero naquilo que faz. Tem a multiplicação. A multiplicação é você não consumir o fruto, mas plantar. A semente que eu não como é a semente que eu abro mão do consumo e vira investimento. E daqui a um tempo vai dar 100 vezes mais. Então, os Estados Unidos, que é o maior país nessa história, começa com o Mayflower, que são os anabatistas, os batistas que fogem de toda a perseguição da reforma e vai para algum lugar onde eles têm liberdade. Por isso, liberdade é uma coisa muito importante para o americano. E essa liberdade começou tentando plantar, errou. No último dia, ele falou, olha, se der errado agora, a gente vai passar fome, mas nós vamos plantar. Colher. E aí a colheita deu certo, e aí nasceu o Thanksgiving, que é a ação de graças, porque multiplicou. Então, você tem que parar de consumir para investir. Se você gastar cartão de crédito, se você for na linha de ter primeiro para pagar depois, nunca vai crescer. Você tem que arrecadar, investir, guardar, para depois consumir. E aí multiplicou, enche. Que aí, de novo, o tempo foi embora. Mas encher a terra, Adam Smith, ele vem no contexto da reforma, quase 100 anos depois do processo da reforma, dizer, produtividade é land, labor, capital and entrepreneurship. É terra. Quem tem terra, produz. E é óbvio, mais terra, mais produção. Hoje, terra é virtual. Você não precisa comprar terra para poder produzir. Por isso que a Amazon se torna a maior empresa do mundo, porque a terra, ela é a internet. Você não tem uma loja física, você tem um lugar no ciberespaço. E essa é a oportunidade do brasileiro aqui. Então, encher é expandir, sujeitar é conquistar a terra e dominar é dar sustentabilidade. Então, primeiro eu guerreio e conquisto, depois eu tenho sustentabilidade quando eu domino as aves do céu, os peixes do mar, os animais da terra, com sustentabilidade, que é o ESG.
Então a Bíblia é tudo isso. Se você não fizer isso, e eu preciso falar só do trabalho aqui, trabalho não é mais-valia. Trabalho não é a briga entre aquele que tem força de trabalho e o capitalista que tem dinheiro. Porque essa mentalidade de divisão, ela quebrou a prosperidade do homem. Trabalho é adoração, né? A palavra trabalho em hebraico é avodá. Avodá é a mesma palavra de adorar. Então, quando eu trabalho, eu adoro a Deus. O Partido Trabalhista de Israel, que é o fundador da nação, é avodá. O PT lá seria avodá. Só que aqui no Brasil é mais do... Aí, aqui o PT é mais avodá. Então, trabalho não tem nada de luta de classes. Trabalho é um compromisso com a excelência. Eu trabalho para Deus e não para o meu patrão. Eu trabalho para o melhor. Aí tem vários versículos aqui. Então, se você quebrar essa mentalidade, você vai ter empreendedorismo, que é trabalhar para frutificar, para crescer, para sobejar, e na hora que sobeja, eu crio o mercado. Todas as profissões nasceram disso. Todo o sistema financeiro que nós temos hoje nasceu disso. E o problema do capitalismo não é o modelo capitalista, porque é o único que funciona. O problema do capitalismo é o capitalista. Porque quando tem muito e sobeja, a pergunta da Bíblia é: que farei? E aí o que você tem que fazer é doar. Você não pode pegar a empresa ou o Estado e distribuir renda, porque vai quebrar a empresa ou vai usar um Estado que é a pior maneira de fazer obra social, porque é corrupto e é ineficiente. Mas se você, cristão, souber que o seu irmão não pode estar sem dormir porque não tem um cobertor enquanto você tem dois, você tem que dar o seu para ele. E esse dar não é porque ele merece, é por causa da dignidade. E aí fechou a conta. Muito bem. Maravilha. Gente, nosso tempo fechou. Uma das coisas que eu admiro na Aleph, é por isso que eu continuo durante esse tempo todo, é a capacidade que a Aleph tem de pluralidade de pensamento. Eu conversava com o Leandro dizendo aqui agora, a Aleph talvez seja a única organização hoje no Brasil que trabalha a missão, que não discursa para a sua bolha. Para a sua bolha. Então, você quando vem para a Aleph, você vem preparado para ouvir, para entender, mas para estudar. E depois discutir. E depois perguntar, e aí, isso tem a ver com a minha vida, tem a ver com a minha história? Então, queridos, louvado seja Deus por esse ambiente, que não é um ambiente partidário, político, ideológico, mas é um lugar onde a gente discute aquilo que devemos fazer como cristãos, falar do reino de Deus. Amém? Vamos seguir.